Olá! Estamos aqui hoje para discutir um assunto que é carta marcada em qualquer concurso que você vai fazer no magistério, tá? Presta atenção. O assunto é tendências da prática pedagógica, mais conhecidas com o nome tendências pedagógicas, né? Mas a gente já está dizendo que elas são da prática. Então, você presta atenção aí, faz as suas anotações, porque a aula de hoje, com certeza, vai te ajudar a entrar, a conseguir aquela vaga que você tanto sonha no local de trabalho onde você tanto quis, tanto desejou estar. Então, preste atenção, é uma aula que tem detalhes, sim, tem detalhes. Eu vou dar para vocês aqui todas as dicas possíveis para você poder ter maior facilidade para dominar esse assunto, mas eu preciso que você preste atenção aí, tá? Então, faça as suas anotações e preste atenção. Então, vamos lá, vamos começar? Para iniciar, a gente tem que entender o que são essas tendências da prática pedagógica. A gente já veio discutindo, em outra aula que a gente discutiu essa relação de educação com sociedade, a gente sabe que todo esse contexto social, político, cultural, ele traz influências muito grandes na escola e na proposta de trabalho que aquela escola tem e oferece aos seus alunos. Então, o que a gente chama de tendências pedagógicas? Ainda nesse olhar dessas relações que existem entre a questão social e a própria escola, a gente sabe que a prática escolar está sujeita a condicionantes de ordem sociopolítica, como eu falei, que implicam diferentes concepções de homem e de sociedade e, consequentemente, diferentes pressupostos sobre o papel da escola e sobre o papel da aprendizagem. Então, as tendências vão discutir práticas pedagógicas fundamentadas em objetivos sociopolíticos. A classificação que a gente traz aqui é a classificação do José Carlos Libânio. Existem outras classificações, a Mizukami ela fala alguma coisa, o próprio Saviani tem uma aproximação muito grande dessa mesma classificação do José Carlos Libânio, mas a gente está usando o Libânio porque em 90% dos concursos o Libânio é o autor de referência desse assunto, ok? Então, vamos lá. Quando a gente começa a discutir isso, a gente tem que lembrar que existem duas grandes marcas sociopolíticas que trazem influência na perspectiva da educação. Uma delas é justamente a influência do pensamento liberal, que vai fundar para a gente tendências liberais. Do outro lado, a gente tem o pensamento socialista, que vai gerar na gente as tendências progressistas. Então, de um lado, as tendências liberais, apoiadas num pensamento liberal, apoiada em pensamentos pró-capitalismo, pró-produtividade, produzir um sujeito apto para o mercado de trabalho, manipular o sujeito para aquele mercado de trabalho, e, de outro lado, as socialistas, que aqui a gente chama de progressistas, com um olhar nas diferenças, com um olhar na perspectiva de transformação, com o olhar da crítica, ok? Então, os dois pensamentos sociopolíticos fundam uma pedagogia liberal, no movimento liberal, e uma pedagogia progressista no movimento do socialismo. A pedagogia liberal, ela traz a ideia de que a escola tem por função, a gente já discutiu isso em outra aula, mas vamos lá, preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com as aptidões individuais. Então, olha só. Preparar o sujeito de acordo com as aptidões dele. Não se engane muito com esse discurso de aptidões. As aptidões são mais ou menos assim. Você imagina o seguinte, se a menina é filha de uma mãe, tem lá, ela mora na família, onde várias pessoas trabalham com beleza. Uma é manicure, outra cabeleireira, outra especialista em sobrancelha, seja o que for. Isso é o que é entendido como aptidão do sujeito. Ou seja, se ele nasce num meio onde ele interage com essas questões, é lógico que possivelmente ele terá mais facilidade de lidar com essas questões do que qualquer outra pessoa que não tenha essa possibilidade de ter essa experiência. Isso é o que é chamado de aptidão individual, tá? Isso pressupõe que o indivíduo precisa adaptar-se aos valores e às normas vigentes da sociedade de classe através do desenvolvimento da cultura individual. Então, a sociedade está aí, você precisa fazer o exercício de se adaptar.
E a escola tem esse papel de preparar o indivíduo para que ele assuma esse seu papel e para que ele se adapte às normas sociais vigentes, a tudo aquilo que está posto na sociedade. Então, devido a essa ênfase no aspecto cultural, lembra que esse cultural é isso, ó, a família toda que lida com beleza e a menina vai lidar. Ou então, é o pai que trabalha com construção e aí o filho é pedreiro também, ou ladrilheiro, ou alguma coisa do tipo, tá? Então, a gente olha essas questões, mas não reconhece isso aqui, ó. As diferenças entre as classes sociais não são consideradas, pois embora a escola passe a difundir a ideia de igualdade de oportunidades, a escola não leva em consideração a desigualdade de condições. Então, a escola traz aquele discurso dentro da perspectiva liberal. Ó, eu vou preparar para a sociedade que está aí. Então, a primeira coisa que a gente pode ver é que não há nenhuma crítica ao modelo de sociedade vigente. Não há nenhuma perspectiva de preparar, de ajudar os alunos para uma participação na sociedade com vistas à transformação dessa sociedade. O que é como se fosse assim, uma escola que formata, que prepara aquele indivíduo para aquele papel social. E por que é exatamente para aquele papel social? Porque no momento em que ela não considera as desigualdades de condições dos alunos, ela parte sempre para um movimento de exclusão. Se você pensar na sua sala de aula, que é uma micro-sociedade ou microcosmos, possivelmente você vai ver que você tem o seguinte, ó, você tem um grupo, um número possivelmente pequeno de alunos que são os melhores alunos da sala. Você tem um grupo que é um grupo mediano, que transita meio cá, meio lá, e você tem um grupo que é o grupo daqueles alunos mais desinteressados, com mais dificuldade de aprendizagem, alguma coisa assim. E se você olhar, a escola vai tratando esse aluno que tem mais dificuldade, mais desinteresse, na maioria das vezes, num processo de exclusão, 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 exclusão. Então, os que estão melhor situados em relação à aprendizagem costumam a ter melhores oportunidades. Os medianos vai depender aí da sorte, de algumas situações, de família, de outros investimentos. Mas os que estão lá no último pelotão, dificilmente eles conseguem reverter. Lógico, gente, que graças a Deus existe gente que reverte. Mas é a minoria. A grande maioria fica muito estagnada, porque quando eu não considero que as condições desses alunos são diferentes das condições dos demais alunos, eu não invisto, eu não mudo, eu não planejo especificamente para ele e com isso eu produzo mais e mais exclusão. Essa é, resumidamente, o pensamento maior das tendências liberais. Zero crítica social, zero olhar para as diferenças, zero considerar a diversidade, zero investimento naquilo que está fugindo de um padrão, ok? Por outro lado, a gente tem uma pedagogia progressista. E esse termo pedagogia progressista, ele designa as tendências que partem de uma análise crítica das realidades sociais. Então, a grande marca das tendências progressistas é justamente a possibilidade que elas têm, ou de todo o trabalho delas, estar fincado numa análise crítica da realidade social. Ao invés de aceitar a sociedade como ela está e de preparar o sujeito para que ele se adapte a essa sociedade, é olhar criticamente para a sociedade, ver o que nessa sociedade pode ser transformado, caso as pessoas queiram que seja transformado, e dar condições a esse aluno de fazer crítica, de problematizar e de buscar respostas para essa possível transformação, tá? E por isso elas sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Então a gente tem que entender que são dois movimentos bastante diferentes, bastante opostos, porque são pedagogias distintas, baseadas em posturas sociopolíticas também distintas. Então isso gera para a gente dois grupos de tendências pedagógicas. Então, de um lado, nós temos as tendências liberais, que nós vamos ver uma a uma por aqui, tá? Então, esse é só um quadro inicial para a gente poder organizar meio a nossa cabeça e entender do que está falando aqui, tá? Então, dentro das tendências liberais, a gente tem a tendência tradicional, a tendência renovada progressivista, a tendência renovada não diretiva e a tendência tecnicista. Lembra, todas elas são liberais, então, portanto, todas elas são não críticas, ok? Não tem crítica social. O que muda entre elas? A prática pedagógica.
O pensamento político é o mesmo, mas a prática pedagógica produzida é diferente. E isso a gente vai ver aqui dentro, ok? Do outro lado, nós temos então as tendências progressistas, que a gente sabe que são aquelas que se apoiam nos pressupostos socialistas. Então, dentro desse capítulo Tendências Progressistas, nós temos a tendência libertadora, a tendência libertária e a tendência crítico-social dos conteúdos. São só 3. E, em oposição às tendências liberais, todas essas tendências aqui são tendências críticas. Então, esse quadrinho você vai ter que organizar na sua cabeça futuramente, tá? Organiza depois com as informações que eu vou dar para vocês de cada uma dessas tendências. Isso aqui é só para a gente ter um panorama mais amplo aqui de algumas coisas que serão discutidas aqui. Não pensa que é só isso não, que a aula já é grande, hein? Tem mais coisa para a gente discutir. Mas, inicialmente, é isso que a gente precisa saber, isso precisa estar muito organizado. Volto a frisar. Esta aula é extremamente importante. Raros são os concursos, as provas de concurso, que não reservam, no mínimo, 1, 2, às vezes 3 questões para esse assunto, dependendo da banca, dependendo da situação, tá? Então, preste atenção, porque esse assunto aqui é vital para a sua aprovação, ok? Bom, vou apagar aqui o quadro para a gente poder passar o slide e começar, então, a fazer o estudo das tendências liberais. Primeira tendência liberal. Então, olha só, você já sabe que tendência, a gente pode usar, sabe assim, moda? Tem uma época que todo mundo usa a roupa assim, usa o cabelo assim, usa o batom não sei o quê. Pois é, isso é uma tendência. Então, aqui a gente está dizendo que durante um tempo houve uma tendência, ou seja, era muito comum que as pessoas trabalhassem dessa forma, tá bom? Então, a gente tem uma tendência, que tu já sabe o que é, liberal, que você já entende qual é o significado da palavra liberal, tradicional. E aí já devem ter surgido algumas luzes aí na sua cabeça com esta palavra tradicional. Deixa eu chamar a atenção para mais uma coisa. Tem gente que vê aqui o liberal e pensa, oba, liberal, pode tudo, é liberdade. Não, tá? Cuidado. Cuidado que essa liberdade aqui é aquela do indivíduo, é aquela da competição, é aquela da exclusão. Então, cuidado, tá? Então, é liberal, tradicional. Sempre que vocês olharem essa palavra tradicional, pensa que a nossa tradição em educação, no nosso país, ela tem muito uma marca jesuítica, porque a nossa educação ela começa com os jesuítas, começa com o Ratio Studiorum, que era um documento totalmente montado pelos jesuítas, definindo tudo que a escola fazia, quem fazia o quê, organizando toda aquela iniciativa de educação baseada nos pressupostos jesuítas, ok? Então, quando a gente fala dessa ideia tradicional, a nossa herança vem lá dos jesuítas. Lógico que isso foi, com o tempo, se modificando em alguns aspectos, mas mantendo, a grosso modo, algumas dessas características. Então, a gente pode entender que essa tendência liberal tradicional, ela se caracteriza por acentuar o ensino humanístico de cultura geral. O ensino humanístico e de cultura geral é aquele ensino de todas as produções e construções humanas. Então, aquele ensino enciclopédico, onde o garoto vai aprender alguma coisa por aprender. Esse assunto, esse conhecimento que ele vai ter acesso, não necessariamente vai estar relacionado com a sua experiência, com a sua necessidade, com a sua vida. Não, mas é algo que ele vai ter que aprender, porque esse é um ensino que está baseado nessa ideia de cultura geral. Nessa ideia tradicional, o que um aluno aprende aqui no Rio de Janeiro é exatamente igual ao que um aluno aprende lá no Mato Grosso, que é igual ao que um aluno aprende lá no Rio Grande do Sul, sem nenhum ajuste, porque eu não estou considerando nenhuma diferença. Estou falando somente da cultura geral, tá? Então, o aluno é educado para atingir sua plena realização através do seu próprio esforço. Discurso liberal, não é verdade? Sendo assim, as diferenças de classe social não são consideradas, toda a prática escolar não tem nenhuma relação com o cotidiano do aluno. Possivelmente, você que está aí me ouvindo, possivelmente viveu essa experiência na escola. Eu sempre conto para os meus alunos, que assim, eu sou do Rio de Janeiro e eu estudei no colégio de freira, né, gente? Então, imagina o que é um colégio de freira, tem noção?
Pois é, eu estudei no colégio de freira, e nesse colégio de freiras a gente tinha livros, era um colégio tradicional, bastante rígido, a gente tinha que rezar, aquela coisa toda típica de um colégio confessional, era um colégio católico, então você estava submetido a essas questões. Mas tinha uma coisa que sempre me marcou muito, eu lembro que no livro de ciências, uma vez nós fomos estudar poluição dos rios. Gente, isso era a década de 70, então vocês imaginam que na década de 70 a poluição não era o que a gente sabe hoje de poluição. E eu lembro que a gente aprendia a poluição pelo livro didático. E o livro didático trazia para mim uma foto da poluição do rio Tietê. Eu sou carioca, morava no Rio. Não tinha noção do rio Tietê, da realidade do rio Tietê, porque era outra coisa completamente distante das minhas possibilidades de entendimento. Mas era isso que essa escola trazia. Você vai pegar poluição. Então, vamos pegar lá um rio, qualquer rio serve, porque eu vou te mostrar a foto, vou falar sobre ele, então qualquer rio serve, vamos pegar lá o rio Tietê. E a gente fala do rio Tietê. Então, isso não aproxima o aluno do conhecimento, né? Então, o que o aluno muitas vezes faz? Ele decora. Por isso é que os pressupostos de aprendizagem, a gente tem sempre essa ideia, nesta tendência, de que ensinar é repassar os conhecimentos para o espírito da criança. E está sempre acompanhada de uma outra ideia, a de que a capacidade de assimilação da criança é idêntica à do aluno, sem levar em conta as características próprias de cada idade. A criança é vista como um adulto em miniatura, menos desenvolvido apenas, ok? Como é que a gente pode entender isso? Se você pegar aqui essa escola, as crianças, dentro de um ideário tradicional, e a gente pode colocar aqui, mais ou menos na década de 50, 60, não existia mochila, ou estojo do Mickey, ou tênis do sei lá o quê, não. As crianças iam para a escola com aquela mala preta igual a mala do adulto, né? O mundo da criança era muito próximo do mundo do adulto. O que mudava era o tamanho das coisas. A mala da criança era uma mala menor, não era uma mala gigantesca. Então, você não tinha muita valorização dessa perspectiva da infância, da linguagem da criança, das possibilidades, da fantasia da criança. Porque esse ideário era um ideário que não via a criança como um sujeito diferente do adulto, a não ser na diferença de tamanho, ok? E aí, a prática pedagógica com as crianças também era uma prática pedagógica repetida com os alunos mais velhos, com os adultos. E ela consistia em quê? Exercícios repetitivos e de recapitulação da memória. Lembra? Cópia e toma cópia, e faz cópia, né? Faz um ditado, tá lá, o professor ditou, erra a palavra, faz o quê? Copia 10 vezes. Fez alguma coisa que não devia na escola, xingou o colega, vai lá e copia 100 vezes, não devo xingar o colega. Né? Então, essas questões da repetição. E isso colocava o aluno numa condição completamente passiva. Extremamente passivo, sem nenhuma possibilidade de interlocução, sem nenhuma possibilidade de diálogo. Ai de você se você questionasse alguma coisa ao professor. Sem nenhuma possibilidade de você mostrar as suas preferências, ou as suas dúvidas, ou as suas possibilidades para além daquilo que o professor pedia. Então, os conteúdos todos organizados pelo professor, numa sequência lógica, para o professor do mais simples para o mais complexo, avaliação através de provas escritas e exercícios de casa, tá? Acho que vocês já viram esse filme por aí, né? Pois é, essa é uma tendência liberal tradicional. Bom, nesse imbróglio todo que a gente está falando, lógico que o professor é o centro do processo educativo. É ele que detém o poder. É ele que detém o poder de aprovar, reprovar, colocar para fora de sala, não colocar, mandar falar, calar a boca, ficar em pé, sentar. Ele é a grande marca. Então, a gente tem um professor centralizador, um aluno completamente passivo, exercícios mecânicos, repetitivos e um aluno que é sujeitado o tempo inteiro. E a aprendizagem aqui é vista só como essa ideia de transferência de conhecimento. Eu falo e você tem que aprender, ok? O maior representante dessa tendência é John Herber. Ele criou em 1776, quando ele nasceu, entre 1776 e 1841, ele criou um sistema de instrução educativa
Esse sistema de instrução educativa, ele trazia clareza, associação, sistematização e aplicação. Então, ele fazia aquilo do mais simples para o mais complexo, mas ele fazia isso dentro de um cenário mais organizado, trazendo mais clareza e organizando melhor esses conhecimentos para que os professores pudessem, então, trabalhar com os alunos, ok? Então, essa foi a primeira tendência liberal que nós estudamos. Lembra? Tendência liberal tradicional, professor centro do processo educativo, aluno passivo, exercício de repetição, autonomia zero para o aluno, apenas repetição e se enquadrando dentro de um padrão, que era altamente excludente, ok? Vamos lá? Segunda tendência, podemos ir prestando atenção no nome, tendência liberal renovada progressivista. Então, vamos prestar atenção, porque esse nome traz para a gente aqui algumas coisas para a gente conhecer e para a gente discutir. Tendência liberal, a gente já sabe. Então, se vocês virem na prova, tendência liberal, e aí eu pergunto para vocês, essa tendência, não me importa qual é o resto, eu estou só na tendência liberal, ela faz crítica? Não. Ela está preocupada com a transformação da sociedade? Não. Ponto. Para qualquer tendência liberal, essas duas expressões cabem. Agora vamos ver. Qual é a diferença, então? A diferença é que ela é renovada progressivista. Presta atenção nesse nome. Sempre que a gente tem uma tendência renovada, a gente pode entender que ela tem influências de um movimento chamado movimento da escola nova. Estas influências da escola nova dentro da tendência trazem para a gente a possibilidade de olhar para esse processo de ensino e aprendizagem de uma forma diferente. Nas tendências renovadas, o professor perde aquele seu papel central de poder que a gente acabou de ver na tendência tradicional e passa a ser um facilitador da aprendizagem. E o papel central é do aluno. Por quê? Porque dentro desse espírito da escola nova, das tendências renovadas, começa-se a construir conhecimentos oriundos da psicologia que trazem a ideia de que o aluno é que constrói o seu conhecimento. Estudos piagetianos, né? O aluno constrói o seu conhecimento e quando ele constrói o seu conhecimento, ele age. Então, ele não tem mais condição de ser olhado ou classificado como passivo a esse processo. Então, lembra, qualquer tendência renovada, ela traz a ideia de um aluno ativo, de um aluno como centro do processo educativo, ok? Vamos continuar. Então, ela é tendência liberal renovada, até aqui todo mundo entendeu, né? Renovada, então, aluno centro do processo educativo. E o outro nome, ele é progressivista. Não vai confundir progressivista com progressista, por favor, tá? Progressivista, o que esse nome quer dizer? Esse nome quer dizer que essa é uma tendência que está de olho nas questões do progresso. E o que tem essa questão do progresso? A gente sabe que a sociedade, ela está progredindo. Os novos conhecimentos, as novas tecnologias, e que, portanto, a escola precisa acompanhar este movimento de progresso da sociedade. Então, a gente tem que pensar em preparar o aluno de acordo com aquela sociedade, de acordo com aquele progresso. Entendeu? Então, continua na mesma ideia de preparar o aluno, sem críticas sociais, mas colocando o aluno no centro do processo educativo. E aí, gente, quando se coloca o aluno no centro do processo educativo, muitas coisas mudam. Porque aquelas técnicas que a gente viu anteriormente de repetição, de memorização, elas não cabem mais. Não é? A gente não está dizendo que o aluno é ativo, então elas não cabem mais. Então, o que a gente entende, o que a gente pode entender nessa tendência? Aqui, a gente tem a marca do sentido da cultura como o desenvolvimento das aptidões individuais. Lembra que a gente já tinha falado dessa questão das aptidões individuais? Então, esta tendência, ela parte desse pressuposto,
eu tenho que olhar para o progresso, mas eu tenho as aptidões individuais. Então, se nesse contexto eu tenho esse tipo de aptidão dentro deste cenário de progresso, vamos preparar este aluno para assumir da melhor forma possível esta sua aptidão individual, para que ele colabore com a sociedade nesse pressuposto. Então, a gente tem uma escola que continua a preparar o aluno para assumir seu papel na sociedade, adaptando as necessidades do educando ao meio social. Mas como é que ela faz isso? Ó, pulo do gato, essa escola traz a ideia de que ela precisa imitar a vida. Nada melhor do que preparar o aluno para a vida se nós imitarmos a vida. Se a gente começa, enquanto escola, trazer pressuposto para imitar a vida, perfeito para esse aluno. Então, como é que é isso? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem Maria Montessori, com certeza, né? Maria Montessori era uma médica muito interessada nessa questão da educação e ela começa a elaborar, porque ela trabalha com a ideia de janela de desenvolvimento, olhando as melhores épocas de desenvolvimento para a criança, ela começa a se aproximar da pedagogia e aí ela começa a criar algumas propostas de trabalho interessantes. Maria Montessori é uma das representantes, inclusive, dessa tendência, tá, gente? E ela faz, por exemplo, os cantinhos de aprendizagem. Quem já viu, quem já teve alguma experiência com educação infantil, sabe que muitas vezes nas salas de educação infantil a gente tem aqueles cantinhos. O que são os cantinhos para quem não sabe? Tem um cantinho que é um cantinho cheio de livros, que é o cantinho da leitura. Tem outro cantinho que é o cantinho da fantasia. Tem o cantinho do mercado. Tem o cantinho da casinha. Então, esta sala ela apresenta nesses cantinhos elementos que correspondem a algumas esferas da vida da criança. Então, mais ou menos assim, tem um mercado. Então, ok, tem um cantinho do mercadinho. Os produtos que fazem parte daquele cantinho do mercado são os produtos que fazem parte daquela cultura. Os produtos que fazem parte lá do cantinho da casinha são aquilo que normalmente faz parte daquele sentido cultural daquele espaço, daquela localização. Isso é a ideia de imitar a vida. Então, o aluno ele vai descobrindo, aprendendo as coisas com que ele vai ter que lidar na vida, lidando com elas desde pequeno na sala de aula. Então, assim, o que ele compra no mercado, a leitura, o que ele lê, ele tem contato na escola, o que ele compra, por exemplo, na farmácia, todas as áreas de aprendizagem que vão trazendo essa relação mais próxima com a vida, bem diferente do que a gente viu na primeira tendência, na tendência tradicional, né, gente? Então, vamos lá. Aqui, a grande ideia é de aprender fazendo. Mete a mão na massa e faz. Então, aqui surgem os laboratórios, a ideia da criança fazer pesquisas, a ideia da criança fazer projetos, a ideia de você fazer experiências, mesmo da criança viver as experiências, da criança construir. Afinal de contas, ela é sujeito ativo, ela é ativa. Ela é o centro do processo educativo. Então, a gente tem essa ideia de você centrar tudo no aluno, valorizando as tentativas experimentais, como eu falei, a pesquisa, descoberta, estudo meio natural e social, etc., levando em conta os interesses do aluno, mas lembra que é no interesse do aluno. Aí você pode estar pensando, pô, mas isso é tão legal. Sem dúvida, ninguém está dizendo que a prática pedagógica não é interessante, mas lembra o que não existe aqui? Não existe crítica. Então, se a gente leva em conta os interesses do aluno, o aluno não tem condição de se interessar por alguma coisa que nunca foi apresentada a ele. Então, isso vai meio que restringindo as possibilidades do aluno conhecer alguma coisa diferente daquilo que ele já faz, que faz parte do seu repertório cultural. Mas, sem dúvida, numa prática que é bem mais interessante, tá? Então, aprender, deixa eu apagar aqui para não embolar a sua leitura. Aprender, então, se torna uma atividade de descoberta, uma autoaprendizagem, sendo o ambiente só um meio estimulador. Então, tá lá, o ambiente estimula, mas é você quem aprende. Eu não posso aprender pelo aluno, eu posso facilitar
a aprendizagem, estando do lado, apoiando, discutindo, apresentando, mas eu não posso aprender pelo aluno. Só é retido aquilo que se incorpora à atividade do aluno através da descoberta pessoal. O que é incorporado passa a compor a estrutura cognitiva para ser empregado em novas situações. É a tomada de consciência, segundo Piaget. Então, aquela ideia, aquilo que o garoto incorpora passa a ser dele e aquele conhecimento vai ser base e estrutura para que ele tenha novas aprendizagens e assim sucessivamente. Dentro desse espírito piagetiano de que cada um constrói o seu conhecimento, ok? Então, o aluno é o centro do processo educativo. Os representantes, para você saber, são representantes importantes, são personagens importantes nessa história da educação. A gente tem que falar de John Dewey. John Dewey é o pai da pedagogia pragmática, do sucesso, do otimismo, em que todo mundo pode aprender tudo, desde que essa aprendizagem seja uma aprendizagem incorporada à vida e uma aprendizagem pela ação, e não uma aprendizagem pela repetição mecânica, tá? É um grande representante da escola nova. De Crowley, para quem conhece, ou quem não conhece, ele foi um dos grandes autores da ideia dos centros de interesse. Então, a escola se organizava, especialmente a escola das crianças, tá? O que a gente chamaria hoje escola dos anos iniciais, através dos interesses dos alunos. Então, um centro de interesse seria, sei lá, o circo. Então, tudo da escola, naquele período, que poderia ser de um bimestre, ou um trimestre, tudo girava em torno do circo e todas as aprendizagens que o garoto fazia eram aprendizagens relacionadas ao circo. Aí dali acabava, tinha uma culminância e depois partia-se para outro centro de interesse e outras coisas assim, tá? Maria Montessori, como eu já falei para vocês, tá? A questão das janelas de aprendizagem, a questão dos cantinhos de aprendizagem também, e Jean Piaget, que trabalha com essa ideia da análise do pensamento lógico, do pensamento operativo, olhando a gênese da construção desse pensamento. Isso tudo, na aula de psicologia, está muito mais explicado. Aqui a gente só faz essa lembrança desses autores, mas a gente vai, na aula de psicologia se estuda muito mais profundamente Piaget, Vygotsky e outros autores que também são fundamentais para o concurso, ok? Então, vimos duas tendências liberais. Vimos a tendência tradicional e a tendência liberal, renovada, progressivista. Espero que tenha ficado claro para vocês essas diferenças. Como eu falei, essa aula é cheia de detalhes. Você vai ter que voltar, vai ter que ler, vai ter que ouvir de novo para você poder fazer suas anotações e criar aí categorias distintas na sua cabecinha, ok? Vamos lá. Continuando, eu trouxe um pouquinho da discussão da escola nova para vocês, tá? A gente falou um pouquinho da escola nova, então eu vou trazer aqui alguma luz para esses conceitos, tá? Então, era um movimento que se opunha às práticas pedagógicas tidas como tradicionais, visando uma educação que pudesse integrar o indivíduo na sociedade e, ao mesmo tempo, ampliar o acesso de todos à escola. Então, o movimento da escola nova não queria o aluno passivo e queria que todo mundo tivesse a oportunidade da escola. Lembra do progresso? Como é que uma nação vai progredir se os seus representantes não têm educação? Então, todo mundo tem que ir para a escola. Aqui no Brasil, o principal representante do movimento foi Anísio Teixeira. Anísio Teixeira foi o criador, o idealizador de um colégio chamado Instituto de Educação, que é um colégio extremamente tradicional aqui no Rio de Janeiro. O dia que vocês puderem, façam uma visita, tem sempre uma exposição permanente de Anísio Teixeira lá, com todas as ideias dele, que era a ideia de uma escola toda organizada em termos de laboratórios, salas espaçosas, tudo na questão do aprender fazendo, como a gente está falando, tá? E aqui no Brasil foi criado um documento muito importante, assinado por diferentes intelectuais da época, chamado Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, onde essas mudanças eram solicitadas ainda aos governos, né, era um movimento mesmo, manifesto em prol de mudanças na educação. Anísio Teixeira entende que a escola é o local propício para a construção da consciência social. Nela, o indivíduo adquire valores, nela há condições para formar o ser social. Lógico que aqui a gente tem muita influência da sociologia de Durkheim e também de John Dewey. John Dewey influenciou bastante todo o trabalho de Anísio Teixeira e, inclusive, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova aqui no Brasil. A sociologia de Durkheim é aquela sociologia em que traz a ideia de que cada um de nós é uma peça importante para o funcionamento da sociedade e que cada um de nós tem que
estar contente com o seu papel social. Porque se eu sou destinada a ter um papel social e não o cumpro, de alguma forma eu estou prejudicando a sociedade. A aula de sociologia, isso é só alguma coisa para a gente poder relembrar, ok? Olha a frase, ela, a escola, não será educativa se não utilizar esses interesses como meios para a participação em todos os interesses da sociedade. Então, a escola ela tem que usar os interesses do aluno para participação em todos os interesses da sociedade. Então, é colocar a sociedade à frente do aluno, o aluno se adaptando à sociedade de uma forma mais interessante, com uma prática pedagógica mais bacana, né? Interessante mesmo, mas ainda dentro do mesmo pressuposto político. Ok? Legal, vamos lá então. Vamos para outra tendência liberal. Então, olha só, vamos de novo ao nome. Você já sabe o que é tendência, você já sabe o que é liberal e você já sabe o que é renovada, né? Lembrou? Influência da escola nova. Ah, isso aí. Se é renovada, o centro do processo educativo de quem é? Do professor, não é isso? Ok. E aí a gente tem outras duas palavras dentro do nome dessa mesma tendência. Então, ela é uma tendência liberal, renovada, não diretiva. Não diretiva. Então, para e pensa. A gente tem que ter, assim, uns estalos na prova, afinal de contas, são muitas informações, né? Não diretiva significa não direcionada. Não vou te direcionar, não vou determinar que você faça isso ou que você faça aquilo. Para algumas pessoas, para alguns autores, a escola nova tem muito mais influência aqui do que na tendência anterior. Outros autores dividem essa responsabilidade, tá bom? Eu acho que essa responsabilidade também está dividida. Então, olha só, para a tendência renovada não diretiva, a aprendizagem não é o foco central. A aprendizagem é algo secundário, ok? Sempre secundário. Então, o papel da escola, ele está onde? Na formação de atitudes. E por isso é que elas têm que estar mais preocupadas com os problemas psicológicos do que com os problemas pedagógicos ou com os problemas sociais. Gostou? Pensa assim, ó, há um tempo atrás, ainda hoje, né? Muitos orientadores educacionais fazem assim, olha, começam as aulas e o orientador educacional é aquele que quer saber qual é o aluno que faz acompanhamento com psicólogo, qual é o aluno que tem, hoje a gente muda, né? Já foi digitimia, hoje é quem tem déficit de atenção, quem tem TDAH, quem tem transtorno, seja o que for. E aí, quem faz acompanhamento psicológico? Então, essa ideia, durante muito tempo, dominou várias escolas aqui no Brasil, se não todas, com essa ideia de que se o garoto está com problema de aprendizagem, esse problema é psicológico. Então, associando sempre essas questões. Isso vem dessa ideia aqui, dessa tendência, que você coloca sempre a ideia dos problemas psicológicos à frente de todas as questões de aprendizagem. Então, qual é a grande questão do professor? Inicialmente, todo esforço deve visar a uma mudança dentro do indivíduo, ou seja, a uma adequação pessoal às solicitações do ambiente. Então, o sujeito tem que se adequar às solicitações do ambiente, mas ele, para se adequar, ele precisa estar bem emocionalmente, ele precisa estar bem psicologicamente. Isso torna o professor um profissional que vai ter que ter muita habilidade na questão da comunicação entre todos, tá? E muita habilidade para poder lidar com um público que precisa se ajustar a algumas regras. No entanto, numa perspectiva não diretiva. Ou seja, eu não posso dizer para você, não faça isso porque isso é feio. Eu vou ter que ter comunicação, possibilidade, apostar na sua possibilidade, apostar na razão do outro para que ele chegue a esse conceito. Então, olha só. Aprender aqui é modificar as suas próprias percepções. Então, cada aluno tem que mudar as suas percepções e assim a gente diz que houve aprendizagem dentro desta tendência, ok? Então, apenas se aprende o que estiver significativamente relacionado com essas percepções. Se não faz parte dessas percepções do aluno,
então não faz parte das suas possibilidades de aprendizagem. Lógico, gente, que essa tendência ela está muito fincada na perspectiva psicológica. Tanto é que o seu principal representante é Carl Rogers. Carl Rogers é um psicólogo que criou uma posição terapêutica, ele criou uma forma de organizar terapeuticamente o trabalho nos consultórios psicológicos, tá? Que é a psicologia humanista de Carl Rogers, que ele traz como inspiração para a educação. Então, há uma tentativa de transposição dessa concepção terapêutica para a prática pedagógica para a educação. Então, olha só, mantém-se o centro do processo educativo no aluno, o professor é um facilitador da aprendizagem, especialista em relações humanas, a ênfase está nos processos de desenvolvimento das relações e da comunicação. E a transmissão dos conteúdos é secundária. Já tinha falado isso para vocês. Tem alguma coisa que é bem importante, que surge aqui, que é a ideia da valorização do eu, tá? Eu, o indivíduo, o sujeito ali, tá? E nesse momento, começa-se então, na educação, uma discussão e uma prática em torno das perspectivas de autoavaliação. Tá? Então, a autoavaliação, ela surge nessa ideia do garoto, se ele tem que mudar. Ele aprende quando ele muda as suas percepções, ele tem que ter uma percepção também sobre o seu processo de aprendizagem. E por isso é que a gente trabalha com essa ideia de autoavaliação. Tá? Os principais seguidores são os orientadores educacionais, que realmente foram muito contaminados, mas não quero usar uma palavra na perspectiva pejorativa, tá? Mas foram muito influenciados por essa ideia da psicologia, porque isso era uma tendência na época e que, por essa razão, cumpriram este papel aqui nas escolas brasileiras. Ok?